Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes. Obrigada, secretário, por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Quem também vai participar da nossa conversa hoje é o repórter de política de O Tempo, Gabriel Borges. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço o convite, Letícia. Boa tarde também para o secretário. Boa tarde, secretário, Gabriel. primeiro eu queria perguntar para o senhor. O senhor teve uma reunião com o BNDES essa semana. Queria saber o que ficou acordado nessa reunião, o que foi conversado? Não, perfeito. Nós tivemos, bom, como todos sabem, né, o BNDES é o banco apontado, né, a instituição apontada pela regulamentação do Propag para fazer a avaliação dos ativos, né, que o Estado de Minas Gerais vai oferecer para amortizar no âmbito do Propag. Tá? Então, essa regulamentação é muito recente, tem aí 20 dias. Nós fizemos duas reuniões com a Secretaria do Tesouro Nacional, onde nós pudemos lá pegar quais são as particularidades, as exigências, né, sobre os diversos aspectos do Propag. Um deles, né, é o valuation dos nossos ativos, que vai ser feito pelo BNDES. Então, né, imediatamente nós pedimos uma reunião com o BNDES para tratar exatamente da contratação do banco, né, porque nós não temos opção, né, o banco ele foi apontado na legislação como quem deve ser contratado pelo Estado de Minas Gerais para fazer as avaliações dos seus ativos para serem utilizados no âmbito do Propag. Então nós fizemos essa reunião logo na segunda-feira. Secretário, só para entender um pouquinho como vai funcionar esse processo de contratação junto ao BNDES, o Estado vai firmar contratos com o BNDES por ativo que o Estado quer federalizar, ou vai ser um contrato só para o conjunto dos ativos? E ainda nessa mesma pergunta, o Estado planeja separar algum dos ativos para fazer a contratação antes ou não? Ótima pergunta. A regulamentação do Propag, a própria lei complementar, ela traz prazos muito desafiadores. Para você ter ideia, todas as formalidades, todas as avaliações no âmbito do Propag, tudo tem que estar pronto até 31/12 deste ano. O decreto ele trouxe algumas datas anteriores, né, que começam a acontecer agora, já no mês de junho, para alguns ativos, que são as datas de preparação que o Tesouro Nacional colocou num decreto da União, né, para que lá, quando chegar em dezembro, a gente tenha conseguido cumprir as exigências da lei complementar para a adesão do Estado de Minas Gerais ao Propag, né? Especificamente para as estatais, né? O BNDES foi apontado como a instituição que o Estado de Minas deve contratar. A nossa ideia, né, inicial, né, ainda tivemos apenas duas reuniões, uma reunião propriamente dita com o BNDES, nós fazermos um contrato só, guarda-chuva, genérico, para todos os ativos que o Estado pretende oferecer no âmbito do Propag. Secretário, e o BNDES perguntou quanto tempo que vai levar para avaliar esses ativos? Olha, essa é uma questão importante, né? Só lembrando, o decreto, né, que regulamentou o Propag para as estatais estipula que até dia 31/10 deste ano nós temos que ter a avaliação dos ativos que nós pretendemos oferecer, os ativos, né, estatais, né, de empresas estatais. Na primeira reunião, o BNDES ele disse, né, informou a gente, que só para finalizar a contratação ele precisaria de 3 meses. E para informar, né, para chegar ao final da avaliação de uma estatal, seria algo próximo aí de 8 meses. Então nós temos aí uma dificuldade, né, porque esse prazo que foi dado pelo BNDES não está fechando, né, com as expectativas aqui de nós podermos atender aos prazos da regulamentação e também dos prazos, né, da própria Assembleia, né, que, claro,
né, tem a pretensão de ter o valor dos ativos dos projetos de lei que estão sendo oferecidos, né, pedindo autorização para que sejam oferecidos no âmbito do Propag. Secretário, neste caso especificamente, a regulamentação do Propag, como saiu, ela prevê, por exemplo, que os estados e a União celebrem aditivos provisórios, para que os estados já comecem a usufruir dos benefícios do Propag, enquanto a União analisa as contrapartidas oferecidas pelos estados. Neste caso, como o prazo dado pelo BNDES para fazer a avaliação das estatais, ele iria mais ou menos até abril, a saída para o estado de Minas Gerais seria justamente assinar um contrato provisório com a União? Olha, isso nós não sabemos. Tá? Esses prazos foram uma surpresa, foi uma surpresa para a gente. Nós estamos junto com a Secretaria do Tesouro Nacional vendo como nós vamos nos comportar, né, pela absoluta impossibilidade de ter essas avaliações no prazo estipulado no decreto. E se não fosse só isso, né, isso também vai trazer aí uma insegurança, né, no próprio andamento dos projetos de lei, né? Como eu comentei, é claro, né, que a Assembleia tem a expectativa autêntica, né, de ter o valor dos ativos ali durante a tramitação. Mas tudo isso está ameaçado por conta desses prazos que o BNDES nos trouxe aí nessa primeira reunião. E, secretário, o Ministério da Fazenda já sinalizou interesse em algum dos ativos? Já se fala de valores? Olha, não, né, ainda não, mas o próprio Ministério da Fazenda, ele até nos facultou, né, a possibilidade de, mesmo antes do valor das empresas, né, que a gente fizesse uma consulta quanto à conveniência e oportunidade deles aceitarem alguns ativos, né? Aí só explicando, né, a regulamentação do Propag, ela pressupõe que a União aceite, né? A União não é obrigada a aceitar qualquer ativo e a qualquer valor. Né, o valor vai ser definido por critérios que fazem parte da regulamentação. No caso das estatais, o critério que está sendo utilizado é o valuation feito pelo BNDES, muito bem. Agora, ainda assim, ainda que eu tenha o ativo, o BNDES tenha feito a avaliação, a União ainda tem que dizer se tem interesse ou não naquele ativo. Ela pode não ter. Então, isso eles ventilaram a possibilidade de a gente fazer essa consulta agora, mesmo antes desses prazos aí do BNDES, o que poderia até salvar tempo e esforço, né, de um ativo que eles não teriam interesse e que a gente está imaginando avaliar e que a gente ia só gastar tempo e dinheiro mandando ele para avaliação do BNDES. E o Estado já fez essa consulta em relação a algum ativo específico, secretário? E essa consulta ela seria uma consulta formal ou informal? Não, estamos falando de formalidades e ainda não fizemos porque está tudo muito corrido, né? A gente teve essa reunião com o BNDES segunda-feira, a reunião com o Tesouro, onde foi ventilada essa possibilidade, foi quarta, né? Então nós estamos fazendo essa avaliação de quais ativos nós vamos consultar, né? Mas sim, tudo formal e estamos correndo, né, contra os prazos. E, secretário, o Estado já sabe, tem alguma pretensão ali de quando que vai fazer essa consulta? Olha, isso é uma decisão ainda de governo, né? Mas nós estamos pretendendo tomar essa decisão já agora no início da semana que vem. Porque os prazos são muito curtos, né? Mas só lembrando, né, isso seria algo paralelo, né, ao que já acontece em termos de contratação, né, todas as outras tratativas. A gente está falando aqui meramente de uma inversão de fases, né? É algo que isso aconteceria só um pouco mais à frente, a gente está antecipando, isso pode salvar algum tempo, né? Então seria uma maneira de economizar um pouco desse, né, calendário desafiador, né, que a regulamentação e a lei complementar nos trouxe.
Secretário, como o senhor já deve saber, parte dos projetos que o governo encaminhou para a Assembleia há mais ou menos 15 dias deve começar a tramitar na próxima semana. Entre esses projetos que já estão na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, na verdade esse projeto especificamente ele já até passou pela CCJ, é aquela proposta de emenda à Constituição que não é do governo para desamarrar o direito à lavra do nióbio aqui no Estado da Constituição estadual. E esse projeto, ele é o projeto de um deputado da Assembleia, do professor Cleiton, do PV. Eu gostaria de saber por que no pacote que o governo já encaminhou para a Assembleia não tinha um projeto sobre o direito à lavra especificamente, e se o senhor já tem uma avaliação de que esse direito à lavra aqui no Estado, se federalizado junto com a Codemig, vai aumentar substancialmente o valor da estatal. Olha, os projetos de lei que nós enviamos para a Assembleia, eles são abrangentes e procuram extrair, claro, um maior valor de cada ativo. A gente precisa entender que existe um claro alinhamento de interesses, né, entre, claro, da Assembleia, o Executivo, todos os mineiros, de maximizar os valores, né, dos ativos que nós vamos usar para abater a dívida. Isso é natural e, dentre os projetos de lei que nós enviamos, nós vamos ter essa discussão com a Assembleia, os projetos vão ser aperfeiçoados e, com certeza, o interesse coletivo de todos é que nós consigamos o maior valor para cada ativo. E para isso a gente vai contar com a ajuda de todos os deputados, né, de toda a Assembleia, inclusive lá na interlocução com a União, se necessário, e, né, se trouxer benefício, para que a gente possa, né, não há dúvida, né, o que a gente quer é o maior valor possível para cada ativo. E para isso nós vamos trabalhar em conjunto com a Assembleia. Os projetos, eles têm vários, têm aspectos gerais, né, que foi o grau de liberdade que a gente quis dar nessas proposições, mas a gente espera agora, nos próximos meses, né, com as discussões na Assembleia, com as audiências públicas que começam semana que vem, que a gente aperfeiçoe, né, e consiga, assim, o objetivo é comum, claro, é republicano, e é lógico, que é ter um maior valor auferido para cada ativo. Não poderia ser diferente. E, secretário, a oposição até já chegou a falar que pretende se reunir com o ministro Fernando Haddad e ir para Brasília para poder ver se só a Codemig pode ser suficiente para poder abater parte da dívida. Qual que é a avaliação do senhor sobre isso? Olha, como eu comentei, a gente tem aí um alinhamento completo de interesses, né? A gente não pode esquecer que o Propag, além de, claro, ele foi construído ali com a contribuição do Executivo, ele foi ali uma ideia do presidente Pacheco, né, do antigo presidente do Senado, ele foi também patrocinado pelo presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, e assim, a gente não existe diferença de alinhamento entre os interesses do Executivo e do Legislativo. Nós queremos o menor número de ativos alcançando o maior valor. Se a Codemig, né, o nosso ativo nióbio, vamos colocar de uma maneira mais genérica, né, o nosso negócio nióbio, ele efetivamente for suficiente para atingir o maior desconto possível na dívida pública, né, do serviço da dívida, que seja, assim, o governador, né, o vice-governador já se manifestaram nesse tema, né, e aí o alinhamento ele é lógico. Secretário, até dentro da Codemig ainda, porque eu acho que é um consenso de que talvez seja o ativo mais valioso que o Estado maior. É o maior. É o maior que o Estado está envolvendo nessas discussões todas. Na apresentação dos projetos na Assembleia Legislativa, o vice-governador Matheus Simões, ele citou números de um estudo que o Estado já contratou junto ao Goldman Sachs
para estimar o valor da Codemig, e naquela ocasião ele disse, salvo engano, entre 4 e 6 bilhões de dólares, o que daria mais ou menos entre 22 milhões de reais e 34 milhões de reais. Eu queria entender, não sei se o senhor tem esses detalhes, o que o cenário em que a Codemig vale 6 bilhões prevê, por exemplo? Qual que é o melhor cenário de avaliação do preço da Codemig? Olha, eu não tenho esses detalhes, tá? Aí é um aspecto mais próprio do valuation da empresa. O que nós temos aqui na Secretaria de Fazenda é exatamente esse valor da ordem de 6 bilhões de reais, que daí alguma coisa próxima aí de 24, 25 bilhões de reais, 6 bilhões de dólares, 24 vezes 6, né? 24 aí, bilhões, 25 bilhões de reais. E na realidade os estudos que nós temos, né, eles trazem, claro, uma faixa, né, de valor, né? O valor mais alto é esse, né, que são desses 6 bilhões de reais, né? Mas, de novo, é algo que vai ter que ser aferido vai ter que ser avaliado pela contratação do BNDES. Esse valor, ele reflete também um momento no passado, né, um ano e meio. Nós estamos aí fazendo um ajuste para atualizar esses valores, mas, de novo, né, o interesse do Executivo do Estado de Minas Gerais é oferir um maior valor para os seus ativos. Então, nós estamos nessa direção. Isso ficou muito claro ali na palestra, né, que o vice-governador Matheus deu lá para a Assembleia, quando da entrega dos projetos de lei. Secretário, só para não perder oportunidade em relação ao BNDES, o senhor já disse que o Estado pretende fazer um contrato guarda-chuva com o BNDES para avaliação dos ativos oferecidos no Propag. Já foi discutido qual seria o valor desse contrato? Não. Nós temos um ofício que já foi mandado para o BNDES pedindo a contratação. Nós estamos esperando agora a proposta do BNDES. Não temos ainda o valor, tá, para essa contratação. Mas, né, trazendo só alguma ideia, né, nós estamos falando da avaliação de ativos da ordem de bilhões de reais, né? É uma grande responsabilidade, né? Eu acho um alinhamento de interesses muito grande, né? O próprio Estado, né? A regulamentação do Propag ter colocado que o próprio Estado é que contrata o BNDES, eu acho que isso traz aí um grau de conforto, né, para o Estado que está oferecendo os ativos, né? Porque está contratando o BNDES, e para a própria União, que está recebendo, né, esses ativos através de um banco, né, em que ela é acionista. Eu acho que tem um alinhamento ali de interesses interessante também. Secretário, mas se não conseguir privatizar, né, CEMIG e Copasa, ainda é possível fazer a adesão garantindo os descontos? Olha, o Propag, ele trouxe faixas de adesão, né, em que você tem ao Propag, em que você tem descontos que eles são assim particulares, né? A gente pode aderir ao Propag sem oferecer nenhum ativo, aí eu não tenho nenhum desconto no indexador. Eu posso, o próximo degrau é um degrau no mínimo de 10%, em que eu teria um certo desconto, né, um pouco melhor do que não oferecendo nenhum ativo, e o maior grau, né, de desconto, né, não desconto, mas o menor indexador, né, ele é atingido quando eu tenho uma amortização até 31/12/2025 de, no mínimo, 20% do estoque da dívida, que dá algo aí próximo de 36, 37 bilhões, é o valor que a gente espera que chegue ao final desse ano, né? Então, o maior benefício para o Estado é mirar, né, ter como meta atingir esse grau de amortização mais alto, para que no âmbito, né, do Propag a gente tenha um maior desconto no custo
da nossa dívida, né? Que se atinge quando, no mínimo, a gente consegue amortizar os tais 20% do estoque. Então, a nossa meta, como o vice-governador falou na audiência pública dele, é de termos, do mínimo, né, 37 bilhões de reais ali para amortizados para atingir os 20% ali de amortização e ter o maior desconto possível para o Estado. É muito importante, né, todos entenderem que quanto maior for esse desconto, né, ou seja, quanto menor for o indexador, nos próximos 30 anos, isso tem um impacto impressionante, né? É o dinheiro do valor, né, o valor do dinheiro no tempo e juros compostos, né? Então, quando você tem ali qualquer redução na taxa, né, do serviço da dívida, os ganhos em 30 anos são absurdos, né? O presidente Pacheco, na época, né, quando apresentou o Propag, ele foi muito feliz em comentar que o Propag é um efetivo programa de saldamento da dívida pública, coisa que o regime de recuperação fiscal ele não é, né, ele é insustentável no tempo, né, mas o Propag não. Ele tem ali uma curva nos próximos 30 anos em que é possível, né, um governo, né, no caso particularmente o de Minas Gerais, ele manter esses pagamentos. Secretário, em relação à CEMIG especificamente, o governo Romeu Zema defende desde novembro, quando encaminhou a proposta para a Assembleia, de que a melhor alternativa para federalizar a companhia seria transformar ela primeiro em uma corporation, né? Uma corporação, como é o caso, por exemplo, da Copel no Paraná, se eu não me engano. E o governo justifica que, caso a CEMIG seja federalizada como ela está, o governo federal, além de absorver a parte do Estado, teria que fazer propostas para os acionistas minoritários. Caso a CEMIG ela seja transformada em uma corporação, essa obrigação do governo federal em fazer as propostas, ela vai deixar de existir? Olha, está muito claro, é uma questão, não depende do governo federal ou do Estado de Minas Gerais, que os efeitos da transferência in natura, né, no Estado que está hoje a CEMIG, ela teria consequências para todos, debêntures, para os acionistas minoritários, né, teria que ser oferecido aí o que se conhece, né, como tag along. Isso pode trazer algum tipo de dúvida sobre o valor da empresa que está sendo recebida pela União. Então, temos aí um ponto de atenção, né? O ideal, aliás, que foi veiculado pela própria União, é que o ativo, né, cada ativo, ele seja oferecido na sua forma mais simples, de maneira que ele possa ser avaliado, né? A gente não pode esquecer que qualquer dúvida, né, qualquer risco que possa ter aí no valor de um ativo, isso deprime o seu preço. Então é interessante para o Estado, é interessante para a União que recebe, ter o ativo mais claro, com menos riscos, né, uma avaliação, um valuation mais limpo possível. Portanto, a transformação em corporation da CEMIG simplifica o ativo e é importante e necessário, tá, para que a União receba. Sem isso, você tem aí efeitos da organização societária da empresa que vão ter impactos na avaliação. Secretária, mas de certa forma a transformação da CEMIG em uma corporação, ela, na verdade, não acaba sendo uma espécie de muleta que o governo tem para, no final das contas, privatizar de alguma forma a CEMIG, o que é a principal bandeira do mandato do governador? Olha, não, tá? A questão do ativo simples a ser recebido foi algo que a própria União colocou, né? A gente não pode esquecer que a União vai receber esse ativo e vai aceitar a valuation, né? A avaliação dele. Portanto, quanto mais fácil de avaliar, melhor, né? A corporation, você transforma essas ações todas em ações listadas em bolsa, né? Então você não tem muito mérito ali para
para trazer qualquer risco de avaliação. Você está transferindo aquelas ações que são listadas em bolsa. E a gente não está falando aqui de nenhuma golden share, nem nada semelhante, né? Hoje o Estado de Minas Gerais detém aí cerca de 17%, né, do capital da CEMIG, e é isso que nós temos para transferir, né? Mas esse tema não foi trazido pelo Estado, é um tema que foi trazido pela própria União, né, no critério de receber o ativo limpo, um ativo fácil de avaliar, né, em que, né, não existam riscos envolvidos na sua estrutura societária, né? Se você fosse receber um ativo semelhante, você iria também querer que ele fosse simples e transparente. É muito por aí. Secretário, o governador Romeu Zema tem intensificado ali os embates e críticas ao governo federal. O senhor acredita que isso pode acabar atrapalhando ali as negociações com uma má vontade ali do governo Lula? Olha, na nossa negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional, nós temos tido uma conversa muito técnica, muito transparente, muito aberta, em que eu não tenho percebido nenhuma contaminação desse embate político aí, que é natural que ocorra, né? Mas não temos percebido nenhum tipo de contaminação na nossa mesa de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional. Tá? Muito pelo contrário, tivemos essa semana uma reunião com todo o Tesouro Nacional, uma reunião em que todos os técnicos estavam lá presentes, né, toda a hierarquia da secretaria, e foi uma reunião excepcional, tá? Muito técnica, muito transparente, em que nós pudemos colocar os nossos pontos. Eles detalharam, né, as necessidades, restrições e necessidades, né, de um processo que é complexo para nós e é complexo também para o Tesouro, né, que vai efetivamente receber aqueles ativos, abater o valor da dívida. Não existe nada simples em tudo que está se fazendo, tá? A gente está fazendo aqui uma entrega de ativos para abater dívida pública, né, para ter um desconto no indexador. Talvez, né, o momento mais importante para o Estado nos últimos 20, 30 anos. Né? A gente vai trocar uma dívida, né, uma dívida insustentável, né, em termos de pagamento, por uma dívida que tem o seu custo sustentável em relação ao orçamento, né, do Estado. O Propag ele será determinante para o futuro do Estado de Minas Gerais, dos mineiros, para o investimento, saúde, segurança, educação. Ele é essencial, simplesmente. Sem ele, nós temos aí um futuro absolutamente incerto e com certeza de dificuldade fiscal e financeira. Secretário, os vetos do presidente Lula ao texto que o Congresso Nacional aprovou do Propag ainda precisam ser discutidos no próprio Congresso, né? Ainda não há uma projeção para quando isso deve ser feito. Mas entre os vetos que o governo estadual considera como prioritários para derrubar, está aquele da utilização de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Regional, criado pela reforma tributária, para abater a dívida dos estados com a União. Eu queria entender, assim, por que o governo estadual definiu esse veto como prioritário, sendo que a União, por exemplo, vai começar a jogar recursos nesse fundo só a partir de 2029? Tá. Na questão lá na discussão do projeto de lei ainda do Propag, né, no Senado, nós tínhamos um texto que estávamos ali tratando, claro, com os outros estados e junto com o próprio Senado, né, com o Ministério da Fazenda, e o texto que saiu foi um pouco diferente, né, teve alguns vetos, mas qual o nosso ponto principal? Os vetos, eles não trancam a pauta lá no Congresso, né, se eles são ou não colocados em votação e discussão, é uma liberalidade do próprio presidente, do Senado, no caso. Então, nós estamos hoje trabalhando de maneira muito pragmática, tá, com um texto que está aprovado. Nós não temos aqui na nossa estratégia
nenhuma expectativa da mudança do texto, porque nós não temos esse tempo, né? A verdade é que nós temos os prazos, eles já são desafiadores como estão, os projetos de lei estão enviados, estamos contratando o BNDES, quer dizer, nós não temos como colocar na nossa estratégia qualquer alteração do texto como ele está hoje. Então eu entendo a sua pergunta, mas não foi só esse tema que foi vetado, né? Temos ali cerca de 11, 12 temas que foram vetados, mas hoje a gente não trabalha na nossa estratégia, né, com nenhuma discussão desses vetos, né? A gente trabalha com o texto hoje que está publicado. Então a manutenção ou a derrubada de qualquer um desses vetos não vai influenciar no processo de adesão do Estado ao Propag? Não, assim, o meu ponto nós não estamos colocando na nossa estratégia, nas aprovações, nas discussões na Assembleia, na discussão com o Ministério da Fazenda, a gente não tem na estratégia qualquer derrubada desses vetos, né? Agora, claro, qualquer não, eles são vetos que, né, tratam de várias questões, né, da lei do Propag. Se algum veto desses tiver ali ele cair, claro que vai ter impacto. Agora, vai ter impacto no horizonte necessário para essas discussões ainda esse ano? Não sei, né? Esses vetos podem ser colocados para votar ano que vem. Aí praticamente nada vai impactar, a não ser o cálculo futuro de teto de gasto, cálculo futuro aí de uma aferição do resultado primário do Estado, mas todos aqueles benefícios, né, como o FEF, né, e etc., já teriam precluído, né? Eles não teriam impacto, né? Não seria útil para nenhum Estado. Então, assim, nós estamos de maneira muito pragmática focando no texto que existe hoje. Secretário, e até em relação a outro veto agora, logo depois que o presidente Lula ele derrubou alguns trechos do programa, o Estado ele disse que por conta disso, especialmente por conta daquela exigência de readequamento das despesas com o pessoal em até 8 meses, ele poderia acabar deixando para pedir a adesão ao Propag apenas no fim do prazo, próximo ao dia 31 de dezembro. Essa intenção ainda continua ou não? A estratégia agora é outra, justamente até por conta dos novos prazos colocados pela regulamentação do programa? Olha, como eu comentei, os prazos são absolutamente desafiadores. A gente não tem expectativa de pedir a adesão ao Propag antes ali do prazo do mês final, mês de dezembro, devido à complexidade, né, do que precisa ser feito ainda este ano, a quantidade de ativos, né, que felizmente Minas Gerais tem acesso. Então nós não temos expectativa de um pedido de adesão muito antes do final do ano, não. Exatamente porque é muito complexo, necessita de trabalho de terceiros, aí, como o BNDES, precisamos aprovar, né, na Assembleia, né? Os prazos, eles são, como eu comentei, desafiadores, e eles é o que está determinando, né, essa minha fala de que a gente não deve conseguir aderir muito antes do final do ano, não. Né, porque existe uma inviabilidade, uma impossibilidade de a gente conseguir antecipar muito esse momento de adesão pela quantidade e a complexidade dos atributos, né, para adesão. Secretária, a gente já está caminhando para o final. Recentemente, né, já tem algum tempo, o governo Zema anunciou ali um contingenciamento, né, um corte temporário ali de gastos. Quais que foram essas áreas que foram feitas esse contingenciamento e qual que foi a área mais afetada? Já dá para poder falar isso? Olha, nós tivemos um contingenciamento importante, né, da ordem aí de R$1 bilhão. Ele foi, de certa maneira, meio que um uniforme no orçamento do Estado, e ele foi ali da ordem de 15%. Né? Os gastos que nós estávamos, a totalidade dos gastos orçados que nós estávamos mirando era da ordem de 7 bilhões, e 15% daí o 1 bilhão, né, necessário para o contingenciamento que nós tínhamos feito essa previsão, né, mirado. Mas dá para poder falar uma área?
Não, a minha Secretaria de Fazenda teve um contingenciamento de 15%. Né? Eu só estou comentando quanto à uniformidade, né? Secretário, queria agradecer a presença do senhor aqui, sempre muito bem-vindo também a voltar mais vezes. Agradeço aí, espero ter detalhado um pouco do Propag, e é um tema que vai ser muito discutido agora, né? Não só na Assembleia, mas, né, em toda a sociedade, e não tenham dúvida, é o tema mais importante das últimas décadas aqui para o estado de Minas Gerais. Obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.